Oi, boa noite, tudo bem, pessoal? Hoje então eu venho aqui conversar com vocês rapidinho para dar algumas orientações sobre diabetes. Então, como você sabe, né, o diabetes é uma doença que se instala no organismo quando a pessoa está acima do peso, quando tem algum problema no pâncreas, né, e que já não produz mais a insulina suficiente para poder absorver a glicose que é ingerida na alimentação. Quando isso acontece, né, a gente tem que, algumas pessoas já têm que usar medicações, outras conseguem controlar com atividade física e, e a alimentação, né, exercício e alimentação. Então eu vou explicar para vocês que além desse controle que é muito importante da atividade física e da alimentação, porque isso, a alimentação é a base de tudo, né, onde começa e é onde a gente consegue controlar o problema. E a atividade física queima, né? O açúcar em excesso, a gordura em excesso, triglicerídeos em excesso, queimaram tudo na alimentação. E uma coisa que eu queria falar para vocês é como é que a gente consegue controlar com exames, então, né? Muitas pessoas acham que fazem o HGT, né, aquele exame do dedinho lá e botam no aparelhinho e acham que aquilo ali é suficiente. Mas não, pessoal, aquilo ali é pra gente controlar, ter uma ideia de como tá o açúcar, tá? No dia a dia é um jeito mais fácil da gente saber se tá alto, se tá baixo. Mas pra gente ter controle, saber se a doença realmente está controlada, a gente precisa fazer um exame chamado hemoglobina glicada. Esse exame, ele não se altera com a alimentação, com o jejum, tá? Então eu posso ter comido uma pizza, uma macarronada de noite e ter feito o exame de manhã, que não vai se alterar, ou posso ter ficado em jejum 24 horas, que não vai se alterar também, tá? É diferente da glicemia de jejum. E a e essa hemoglobina glicada, então, ela é uma célula de memória que fica armazenada no nosso organismo e ela me diz como é que está o açúcar da pessoa, né, a glicemia, nos últimos 3, 4 meses. Então, é um exame importantíssimo para saber. Esse exame, além disso, ele diferencia quem é diabético de quem não é, e quem é diabético segue fazendo esse exame para ver se o diabetes está controlado ou não, se a quantidade de medicamento, né, se aquele medicamento está sendo suficiente, se tem que aumentar a dose, tem que trocar o remédio, né. Existem outros exames que a gente pede, né, o peptídeo C, microalbuminúria, né, que é um exame de urina. Existem vários, mas um exame importante que tem que ser feito nos diabéticos pelo menos 2 vezes ao ano é a hemoglobina glicada. Essa microalbuminúria, que é o exame do xixi, também é extremamente importante. Ele mostra se está tendo alguma lesão nos rins, tá? Por quê? Porque o diabetes é uma doença que ele ataca os nervos do corpo e ataca os vasos do corpo. Quando ele ataca os vasos do corpo, né, ele começa a aparecer as doenças que a gente conhece. A cegueira, quando ele ataca o coração, infarto. Quando ele ataca os rins, a pessoa para na hemodiálise, né? Quando ele ataca o cérebro, né, os vasos da cabeça, a pessoa tem AVC. Quando ele ataca os vasos das pernas, a pessoa começa a ter aqueles problemas vasculares e aí tem que parar na amputação, né? Começa a ter que tirar pedaços, né? Que é uma situação bem triste, né? Todas são, né? E a microalbuminúria, então, ele é um exame que a gente consegue quantificar isso, se já está tendo esse problema, né, nos vasos, tá? Então, porque no coração, na cabeça, nas pernas, no olho, a gente não consegue quantificar, a gente só consegue ver quando já está instalado o problema. E esse exame na urina, não. Esse exame na urina a gente consegue pegar lá desde o início, né? Se tá bom, se não tá. E quando não tá bom, a gente usa medicamento para ajudar a reverter, né? E também se tem problema no rim, ali na urina, é sinal que tá tendo problema no organismo todo, tá? Espero que vocês tenham entendido mais ou menos a importância de fazer os exames, então, de não acompanhar só com o HGT, porque o HGT ele é muito assim sensível, então ele vai se modificar com o que a gente comeu e não realmente nos mostra como a pessoa tá, né? Não tem como, ele é um exame do momento e não um exame pra gente ver se o tratamento está sendo eficiente ou não, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor. Qualquer dúvida, a gente conversa aqui no consultório. Uma boa noite a todos.